Então, galera, nossa aula hoje é sobre hidrocarbonetos e petróleo, tá? Então, primeiramente, vamos entender os conceitos que já foram estudados anteriormente, vamos relembrar e iniciar os conceitos novos. Primeiramente, foi estudado o assunto de toda nomenclatura orgânica depende de três partes, início, meio e fim, denominamos de prefixo, intermediário e sufixo, tá? O prefixo é o número de carbonos, o intermediário é a quantidade de é o tipo de ligação e o sufixo é a função orgânica, tá? Então isso aí foi estudado em aulas passadas, beleza? A definição de hidrocarbonetos, todo mundo sabe, são compostos que apresentam exclusivamente em sua constituição carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos podem ser classificados em alcanos ou parafinas, alcenos ou olefinas, alcinos ou hidrocarbonetos acetilênicos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Primeiramente, o que é um alcano? São aqueles hidrocarbonetos que apresentam ligação simples. Alceno, uma ligação dupla, alcino, uma ligação tripla, alcadienos, duas ligações duplas, ciclanos, são compostos cíclicos com apenas uma ligação, apenas com ligações simples. Os ciclenos são compostos ciclos com uma ligação dupla e os aromáticos são aqueles compostos presentes aos benzenos, que queremos aprender agora, tá? Então, primeiramente, tá aqui o conceito que já foi falado, o resumo que eu fiz. Alcano só tem ligação simples, alceno tem uma ligação dupla apenas, alcino só tem uma ligação tripla, alcadieno tem duas ligações duplas, tá? Os ciclanos, quando vai ter apenas ligações simples em um ciclo, o cicleno vai ter uma ligação dupla em um ciclo, tá? Então aqui a gente tem a fórmula de cada um dos hidrocarbonetos. Então eu tenho aqui o alcano. Qual é a fórmula de um alcano? CnH2n mais 2, onde N representa o número de carbonos. Joia? Então isso aqui é uma forma para a gente saber, quando é que eu tenho um alcano. Então para você saber que você tem um alcano, basta você colocar o número de carbonos nessa fórmula, que você vai resultar no que a gente chama de fórmula molecular. Beleza? Então alcano é simples, é só você saber que é formado apenas por ligações simples. Tem aqui dois exemplos, que é no caso do butano, tá? Os alcenos são aqueles hidrocarbonetos que apresentam apenas uma ligação dupla. Está aqui a fórmula de um alceno, joia? Então, para você identificar que é um alceno, só tem que possuir uma ligação dupla. A fórmula é CnH2n, certo? Onde N, mais uma vez, representa o número de carbono. Então, isso aqui é simples. Para fazer a nomenclatura, a gente já viu como é que faz, Colocar, primeiramente, o número do carbono onde tem a ligação dupla, tá? Depois, a gente coloca, seguindo aquele procedimento, Prefixo, infixo e intermediário. Prefixo, sufixo, certo? O que a gente acabou de ver lá no início, Os alcinos, a forma de um alcino é CnH2n-2, certo? Onde um alcino é aquele composto que tem uma ligação tripla, certo? Está aqui a sua fórmula molecular. E a nomenclatura, mais uma vez, é do mesmo jeito. Prefixo, intermediário, sufixo. Lembrando que a nomenclatura que usaremos será a nomenclatura IUPAC, que é aquela onde a gente coloca o número onde vem a ligação dupla ou tripla antes do seu intermediário, que no caso aqui é IN, porque ele é um alcino. Tá? Os alcadienos, a fórmula é CnH2n-2, é aquele composto que apresenta duas ligações duplas, certo? Está aqui o exemplo bem nítido. Para fazer a nomenclatura é igual dos anteriores, certo? Os ciclanos, a fórmula é CnH2n-2, CnH2n, certo? Então é um composto cíclico, só com ligação simples, certo? O cicleno, composto com uma ligação dupla, tá? Os aromáticos são aqueles compostos que apresentam o quê? Átomos de carbono com três ligações duplas alternadas. Ou posso representar assim, ou posso representar por essa bola conforme já estudamos, certo? O que a gente chama de haletos, haletos nada mais é do que os compostos presentes na família 7A da tabela periódica, que são cloro, bromo, flúor e iodo, certo? Então, toda vez que um composto orgânico apresentar um desses quatro elementos, quer dizer que ele é classificado como um haleto, tá? Mais importante do petróleo é exatamente essa torre de destilação. Na torre de destilação do petróleo, nada mais é do que o petróleo, são derivados, são todos hidrocarbonetos, tá? E na torre de destilação do petróleo a gente tem o seguinte aqui, ó. A gente tem a fração mais pesada do petróleo, que fica aqui na parte de baixo da torre, certo? Aqui, na medida que eu vou subindo na torre, a temperatura de ebulição ela vai diminuindo. E o processo para fazer isso aqui é o processo chamado de destilação fracionada, certo?
Então, primeiramente, quanto menor a temperatura de ebulição, menor é o número de carbonos. Por exemplo, no topo da torre, exatamente onde tem a parte gasosa. Então, tem de 1 a 4 carbonos. À medida que eu vou descendo e a temperatura de ebulição vai diminuindo, vai aumentando, perdão, o número de carbonos vai aumentando também. Então, na gasolina, se engloba na parte de 5 a 10 carbonos, o querosene de 12 a 18, o óleo diesel de 15 a 25, acima disso, de 17 carbonos, eu tenho aqui, na verdade, os óleos lubrificantes, e a mais de 20 carbonos eu tenho a parte residual, que é onde se encontra o piche. Então, como eu tinha dito, quanto maior a temperatura de ebulição, maior o número de carbonos, é exatamente onde vai ficar aqui na parte de baixo da torre. Tranquilo? E com isso, galera, a gente encerra o nosso assunto de hidrocarbonetos e petróleo. E qualquer dúvida, posteriormente, tiraremos lá na nossa aula. Tchau, até a próxima.